A 1801 da Stanley é a melhor serra de bancada que você pode comprar hoje abaixo dos R$ 2.000. Ela tem um bom custo-benefício porque entrega mais pontos positivos do que negativos, precisa de poucos ajustes, ela vem relativamente bem calibrada de fábrica e atende todas as demandas de um marceneiro iniciante e de um marceneiro robista de final de semana. Eu estou com a minha há 8 meses, durante esse período eu fiz vários projetos, umas 50 caixas para abelha sem ferrão, tampo de mesa, projetos de menor proporção aqui para minha casa. E, durante esse uso, eu fui anotando pontos positivos, negativos, fui fazendo mudanças, melhorias, alterações na minha máquina, e é isso que você vai conferir a partir de agora. Antes da gente começar a falar da máquina, se você quiser comprar uma, tem links aqui na descrição. Dá uma conferida na condição, no preço, no frete, e se você quiser comprar pelo meu link aqui, você vai estar me ajudando aí no sustento da família também. Vamos começar então com os pontos positivos. Primeiro ponto positivo, sistema de elevação do disco. É um sistema de duplo trilho, dupla guia. Então quando você eleva e abaixa o disco, ele tem 2 pontos de apoio que fazem esse sistema subir e descer a lâmina da serra. Isso garante uma estabilidade maior e também ele é um pouco mais macio de operar. Apesar de as engrenagens desse sistema serem de plástico, o que requer um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado, não forçar caso haja algum tipo de travamento, ainda assim é um bom sistema de elevação. Segundo ponto positivo, a guia paralela. É toda de alumínio, bem construída e o principal, tem 2 pontos de aperto, um no frontal e um na parte de trás da serra de bancada. Isso dá mais rigidez, mais estabilidade e mais precisão para essa guia paralela. Terceiro ponto positivo, o ajuste do cutelo da faca separadora, que você pode fazer com um sistema de aperto rápido. Então você pode elevar ou abaixar esse cutelo conforme o serviço que você está fazendo, algum tipo de encaixe, por exemplo, ou para usar aquela proteção na parte superior da lâmina de corte. Então esse ajuste é feito de forma bem rápida, simplesmente soltando um parafuso de 1/4 de volta, ali você solta e aperta e ajusta esse cutelo. Quarto ponto positivo, o sistema de coleta de pó, que por padrão, como vem de fábrica, já é muito eficiente. Eu creio que uns 95% pelo menos da serragem cai dentro desse sistema e pode ser direcionado para um coletor de pó. Ele tem sim algumas frestas por onde escapa um pouco da serragem, mas você consegue ajustar isso de uma forma muito simples e rápida também. Quinto ponto positivo, a mesa e a extensão dela. A mesa é toda feita de alumínio, não é chapa dobrada como a maioria das serras, então não tem oxidação, não tem ferrugem, não tem fresta para vazar a serragem. E a extensão dela oferece para você uma capacidade de corte maior. Então você consegue cortar pedaços de chapa, pedaços de madeira maiores, usando a guia paralela. Então essa extensão é uma mão na roda para você trabalhar principalmente com chapas de compensado, de MDF e assim por diante. Sexto ponto positivo, ela tem uma boa potência. Eu trabalho com madeira maciça 99% do tempo e a maior parte das vezes eu corto madeiras de 5 centímetros de espessura na minha serra. E ela tem atendido bem a minha necessidade. Às vezes tem que reduzir um pouquinho a velocidade de alimentação, mas ela está dando conta do recado tranquilamente. Sétimo ponto positivo, o disco que vem por padrão com essa máquina. Apesar de ser um disco multimaterial, ele dá conta do recado e quebra um bom galho para começo de conversa, tanto para cortar chapa quanto para cortar madeira maciça. Depois, com o passar do tempo, quando você capitalizar, é melhor você comprar um disco específico para sua necessidade. Se você trabalhar só com chapa, por exemplo, um disco para chapas vai dar um rendimento melhor. Ou madeira maciça, um disco específico para madeira maciça vai dar um rendimento melhor. Mas para começo de conversa, esse disco que vem com ela atende muito bem a demanda de marceneiros robistas. Oitavo ponto positivo, ela veio com uma boa regulagem de fábrica, então eu precisei mexer pouco nas regulagens padrão dessa máquina para deixar ela toda no esquadro, para deixar ela funcionando direitinho como deve ser. Algumas serras você pega, você tem que trabalhar mais fazendo ajuste do que cortando madeira, não é o caso da Stanley 1801. Nono ponto positivo, aquela proteção superior do disco da lâmina de corte, que tem um engate rápido, é fácil de você colocar e tirar. Isso é uma vantagem absurda em relação a outras serras que vêm com esse acessório fixo ou com parafusos de difícil remoção. Nesse caso não, você com um clique, com um encaixe, você coloca e tira essa proteção conforme a sua necessidade. E o 10º ponto positivo, ela é uma máquina com uma vibração bem baixa comparada com outras serras de bancada que eu já utilizei. Então você consegue utilizar essa vibração da serra do equipamento, ela não chega a prejudicar o corte, como acontece em alguns modelos um pouco mais simples que a gente tem no mercado hoje. Bom, com isso, encerra-se a lista dos 10 pontos positivos da máquina, mas nem tudo são flores, essa serra não é perfeita, e eu não lembro de ter falado isso anteriormente também. Então ela tem os seus defeitos. Alguns um pouco mais crônicos, mais críticos, alguns mais fáceis de resolver que você com poucos minutos consegue ajustar. E agora eu vou listar todos os contras que eu consegui identificar na máquina até o presente momento. Lembrando que eu estou usando a máquina há uns 8 meses aproximadamente.
Primeiro ponto negativo, o interruptor de liga e desliga. Quando eu fiz o review inicial dessa máquina, eu contei ele como um ponto positivo, porque ele é fácil de operar, você dá um toquezinho, ele é leve, você liga a máquina, dá outro toque, desliga ela. Mas, com o passar do tempo, eu percebi que isso é um recurso muito inseguro da máquina. Pode causar um acidente grave. Por quê? Porque ele não corta a alimentação da máquina em caso de parada no fornecimento de energia. Então imagina a seguinte situação, você está trabalhando, cai a energia e você deixa a máquina, esquece ela ligada. Quando volta a energia, essa máquina vai estar funcionando, vai estar trabalhando. Ou seu filho passa ali e liga o botão da máquina, por exemplo, quando ela está fora da tomada. Você vai lá, pluga ela na tomada e ela sai funcionando. Então isso pode causar um acidente muito grave, pode comprometer a sua integridade física dependendo da situação. Por isso é o principal ponto negativo no meu ponto de vista. Segundo ponto negativo, aquele adesivo frontal da marcação do ângulo de inclinação do disco. Não sei se foi um caso isolado, se foi a minha peça, se foi por conta desse adesivo daqui a pouco ter encolhido um pouco, por exemplo, mas essa marcação de ângulo, a escala dela não bate, não confere. Quando eu regulo em 0 grau, por exemplo, fica a marcação certinho, bonitinho. Quando eu inclino para 45 graus, não fica em cima do 45. Tá? Falta adesivo, falta escala nesse adesivo aí. Então, como eu falei, não sei se isso é um caso isolado, se isso é um padrão, se isso é um lote, se isso é uma unidade ou se o adesivo encolheu. Mas o fato é que não bate a marcação de ângulo ali no frontal da máquina. Sem contar que esse adesivo começou a descolar todo, principalmente nos cantos. Terceiro ponto negativo, o insert plate, aquela capa de proteção que fecha o buraco por onde você faz a troca do disco ali no superior da mesa da máquina. Esse dispositivo, essa peça, ela é muito mal feita, ela é muito mal pensada e mal planejada e mal executada. Tem muita fresta, tem uns rebaixos que não tem nada a ver, que não tem lógica nenhuma. Ela é ruim para você cortar peças pequenas e estreitas, então é um ponto que me desagrada muito na Stanley, tanto que eu acabei tendo que fazer outro, mesmo tendo feito alguns remendos no original, ele não ficou da forma como eu queria, então é um ponto que conta como negativo. Quarto ponto negativo é o nível de ruído, o barulho que essa máquina faz quando está trabalhando. É muito barulho, é irritante, é insuportável. Você não consegue trabalhar sem proteção auricular e tem que ser uma boa proteção auricular. É muito ruído mesmo. É sem sombra de dúvida a ferramenta mais barulhenta que eu já tive na minha vida. Quinto ponto negativo, e aqui eu não sei se isso é um problema da minha peça específica, de um lote todo, ou se isso é um padrão Stanley, mas a minha tem uma pequena oscilação no disco. Então, criando uma palavra nova para explicar, você vê que o disco ladeia um pouco quando está funcionando. Isso você percebe só quando está parando no final, quando você desliga a serra, você percebe que ele tem essa pequena oscilação. No meu caso aqui, não prejudica a precisão de corte, não prejudica o acabamento do corte e também não aumenta a vibração da máquina. Até onde eu testei, pelo menos, não é a causa da pouca vibração que ela tem. Não é a lâmina, eu testei com 3 diferentes, é uma questão no encaixe, eu não sei se é o eixo, se é o flange, porém eu não me dei o trabalho de tentar retificar isso ainda. Mas ela tem uma pequena oscilação no disco. O que isso vai causar? Se for muita oscilação, vai vibrar mais a máquina, daí vai tirar a precisão, vai tirar o acabamento e pode também aumentar um pouquinho a largura do canal, da ranhura por onde passa o disco. Então, digamos ali, o disco tem 2,8 milímetros, talvez o corte fique com 2,81, 2,82, aí depende do tamanho dessa oscilação. Mas é um ponto negativo. Sendo de uma peça específica, ou de um lote, ou de um padrão, não importa. É um ponto negativo que teve na minha máquina. Sexto ponto negativo, o sistema de elevação, apesar de ser bom, ele tem 2 trilhos onde para uma poeirinha fininha nesses trilhos ali, nesse encaixe dos trilhos, e com o tempo isso vai gerando alguns travamentos. Então, se você forçar quando travar esse sistema de elevação, provavelmente você quebra as engrenagens de plástico. Então você tem que ficar de olho nisso. Quando começa a travar, geralmente isso é mais no final da elevação e no começo. Então, quando está quase totalmente abaixado e quase totalmente erguida a lâmina da serra. Então dá umas pequenas engasgadas, umas pequenas travadas. Nesses casos precisa fazer uma limpeza ou com uma escova de sardinhas ali que entre nesse trilho ou com ar comprimido para você manter esse sistema funcional sem que ele trave, sem que você quebre nenhuma peça da máquina. Bom, agora você já viu todos os prós e contras da 1801. Se você optar por comprar uma serra como essa e quiser comprar pelo link que está aqui na descrição, vai estar me ajudando no sustento da família. Mas o vídeo não acabou ainda não. O que você vai ver a partir de agora são as alterações, a lista de alterações que eu fiz, de modificações que eu fiz na minha serra, para melhorar alguns aspectos que me incomodavam um pouco no uso dela.
A primeira alteração que eu precisei fazer foi o lixamento dos trilhos da serra, da mesa da serra. Um deles tinha uma diferença de largura em relação ao outro, não era só tinta, era material mesmo, e eu tive que fazer o lixamento para deixar ambos com a mesma largura para poder correr os acessórios corretamente nesses trilhos. Então essa foi a primeira modificação crítica que eu precisei fazer para o bom funcionamento da máquina. A segunda alteração que eu fiz foi construir um novo insert plate, uma nova capa para aquele buraco na mesa onde você faz a troca do disco ali. Eu fiz de madeira, então usei o original como gabarito, fiz um novo com um encaixe melhor, com uma vedação melhor e com uma ranhura onde passa apenas a lâmina da serra para reduzir assim a quantidade de serragem jogada para cima de volta durante o corte. Com esse insert plate eu consigo também cortar peças mais finas, mais estreitas e mais curtas de madeira sem que elas caiam dentro da ranhura ali ao lado da lâmina, evitando assim algum acidente ou até o entupimento do sistema de coleta de pó. Terceira alteração, eu fiz algumas vedações adicionais na parte do sistema de coleta de pó. Então, usando manta asfáltica, eu fechei pequenas ranhuras, pequenas frestas que atrapalhavam um pouco a eficiência do sistema. Com isso, eu consegui deixar ele com uma eficiência aí próximo dos 99%. Então, quase a totalidade da serragem hoje é jogada para dentro do meu coletor de pó. Quarta alteração que eu fiz, eu reduzi um pouco a folga quando essa extensão da mesa era aberta. Ela tinha uma folga relativamente grande, o que tirava um pouco o nivelamento da extensão em relação à mesa. Para corrigir isso, então, eu coloquei algumas buchas de nylon por dentro desses trilhos onde corre o sistema de extensão. Então eu tive que desmontar todo o sistema, tive que produzir uma buchinha de nylon ali com um pedaço de tábua de corte mesmo, colar dentro desse trilho para reduzir a folga quando a extensão da mesa estivesse aberta. Então isso melhorou um pouco o nivelamento da extensão em relação à mesa principal. Quinta alteração que eu fiz foi comprar uma lâmina, um disco específico para madeira maciça, como é o material que eu trabalho 99% do tempo, então eu investi em uma lâmina específica para isso. Melhorou bastante o rendimento da serra, você vê que ela trabalha mais suave, mais macia, ela tem uma performance melhor, então força menos o motor da máquina, logo eu vou ter uma durabilidade maior nessa máquina por conta de usar o disco adequado para o material que eu utilizo na maior parte do tempo. Sexta alteração, eu fiz o corte da parte final do cutelo, da faca separadora do disco, para poder remover ele sem ter que tirar nenhum tipo de parafuso. Então hoje com aquele sistema de engate rápido eu consigo remover o cutelo, solta ali, remove, aperta de novo e quando eu quero colocar ele de volta é só encaixar ele de volta sem precisar remover parafuso, sem precisar fazer ajuste. Então um simples corte no finalzinho do cutelo resolveu esse problema e me deu mais versatilidade, principalmente quando eu quero cortar encaixes, por exemplo, na serra. Sétima alteração foi fazer uma melhoria no goniômetro, no dispositivo de corte em ângulo ou de corte em esquadria, como é chamado por muitos. Então eu troquei o trilho dele para fazer um com nenhuma folga, fiz uma base de apoio um pouquinho maior, tem vídeo aqui no canal completo sobre esse upgrade, se você quiser ver, mas isso ajuda muito nos cortes em ângulo usando a sua serra. Oitava alteração que eu fiz foi construir um sled, um trenó para cortes retos, em ângulo reto e cortes repetitivos. Então isso facilita muito o meu trabalho, porque eu corto muitas peças de mesmo tamanho, uma em sequência da outra. Então um sled é um gabarito quase que indispensável para quem tem serra de bancada, porque melhora a precisão do seu trabalho e também agiliza quando você precisa fazer muitos cortes repetitivos. Tem um vídeo completo aqui no canal onde eu ensino como construir esse sled, esse trenó para a sua serra de bancada. Nona alteração que eu fiz foi uma base para inverter a tupia que encaixa na extensão da mesa quando ela está aberta. Então fica um vão ali entre a mesa principal e a extensão. Eu fiz com uma chapa que dá o nivelamento certinho da altura da mesa da serra. E eu coloco essa chapa ali para fazer a inversão da minha tupia e usar para trabalhos de uma forma um pouco mais versátil a minha tupia que é manual. E a 10ª alteração que eu fiz foi com a ajuda de uma impressora 3D. Eu fiz a impressão e a montagem na sequência de um push block, de um bloco de empurrar a madeira, de um empurra-pau, digamos assim, só que infinitamente mais seguro, principalmente para trabalhar com peças pequenas de madeira, que é o meu caso. Então nesse caso aqui ele é ajustável, você consegue apoiar ele sobre a peça e fazer a passagem dessa peça na serra de uma forma muito mais segura, mantendo assim toda a peça apoiada contra a mesa, contra o disco, não deixando nenhuma parte dela solta, como acontece com o empurra-pau tradicional quando normalmente você usa. Bom, agora sim, concluímos o vídeo. Eu sei que foi longo, que foi um pouco cansativo até, mas é toda a informação que eu tinha até o presente momento para passar, para colaborar com você que está buscando uma serra de bancada. Lembrando de novo, se você quiser comprar uma e quiser comprar pelo link que está aqui na descrição, você vai estar me ajudando aí no sustento da família. Então, desde já, muito obrigado. Se você tem alguma dúvida específica sobre essa serra, alguma coisa que não foi falada no vídeo aqui, deixa um comentário aqui que dentro da minha disponibilidade eu vou tentando responder todo mundo. No mais, obrigado por assistir e eu te vejo no próximo vídeo.